Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos dar continuidade sobre o percurso dos discípulos com o Senhor Jesus. Nos vídeos passados a gente estudou, a gente conversou, a gente aprendeu, né, como foi essa visita de Jesus com os seus discípulos, né, a primeira visita dos discípulos juntamente com Jesus, né, a quem eles estavam aprendendo que era o Messias, né, em Jerusalém, a capital teológica, né, do judaísmo, a capital teológica da fé de Israel, né, e eles estavam lá numa festa, né, que é obrigatória para que todo judeu cumprisse, né? Essa festa é a festa da Páscoa. Mas o que é essa festa? Né? O que significa essa festa de Páscoa? A festa da Páscoa é uma celebração, tá, em que os israelitas comemoram, né, uma festa solene, uma festa séria, né, é tão séria que ela tem sacrifícios de cordeiros, né, onde eles rememoram, né, onde eles celebram a saída, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Né? Eles passaram lá no Egito cerca de 400 anos, né? E uma parte desse tempo, né, foi sob escravidão. Eles estavam como escravos de Faraó. Faraó significa rei, tá? No Egito, eles tinham reis que eram chamados de Faraó na língua egípcia. Tá? Lá eles sofreram muito e clamavam ao Senhor um libertador. Esse libertador, né, a gente conhece pela Torá, pelo Pentateuco, pelo livro de Êxodo, né, a gente conhece como, né, Moisés, o grande Moisés que tirou o povo de Israel do Egito, tirou eles de lá de uma maneira extraordinária, com muitas maravilhas operadas por Deus. Tá? Se você quer saber mais, né, sobre essa libertação, estude o livro do Êxodo. Tá? Ele vai contar com riqueza de detalhes como toda essa história aconteceu. É o segundo livro da tua Bíblia. Tá? O primeiro livro é o livro de Gênesis, o segundo livro é o livro de Êxodo. Tá? É um livro extraordinário. Conta desde da chegada do povo de Israel no Egito e como aconteceu o processo de se tornarem escravos de Faraó. Tá? Então, o povo de Israel, né, recebeu um mandamento do Senhor de, a cada ano, celebrar essa saída de Israel do Egito. Essa saída é chamada de Páscoa. Tá? Foi o período que eles se libertaram de lá. Tá? Mas o que isso tem a ver com a visita de Jesus? Tá? Bom, é muito importante conhecer as festas solenes de Israel, e nós temos um vídeo, né, muito importante que você assista, que fala sobre, está aqui nesse card, que fala sobre as festas solenes de Israel. São 7 festas. E a Páscoa é a primeira festa extremamente importante. O primeiro conjunto de festas extremamente importante. São 3 conjuntos de festas. Tá? E a Páscoa encabeça o primeiro conjunto de festa. Tá? Essa Páscoa é uma sombra, como está escrito lá no livro de Hebreus. Toda a sequência de festas é uma sombra que faria referência ao Messias, mas os discípulos não sabiam disso ainda, mas descobririam depois, entenderiam depois. Tá? Nos vídeos anteriores,
a gente viu um pouquinho sobre como era Jerusalém nesse período de festa, tá? E como o Senhor Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo, e à noite a gente viu, né, conforme esse card aqui, Nicodemos indo, um fariseu, né, um doutor da lei, indo até Jesus e à noite, né, à noite, em segredo, para que não fosse recriminado pelas outras pessoas, pelos outros fariseus, pelos outros doutores da lei, por causa do seu status, né, de doutor da lei, ele foi ter com Jesus à noite e saiu transformado de lá. Jesus apresenta para ele o plano de salvação do Senhor, o plano do Senhor para o homem, e Nicodemos sai de lá transformado, né? Mas, né, a festa da Páscoa não foi só isso para Jesus e para os seus discípulos, né? Para os seus primeiros discípulos. O que aconteceu a mais? Tá? Veja, a Páscoa, né, é um dia específico, mas tem toda a preparação da Páscoa, né? E Jesus passou por toda essa preparação da Páscoa. E a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente viu em João capítulo 3 toda esse, essa passagem de Jesus em Jerusalém, a conversa com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Tá? Mas a gente vai voltar um capítulo, tá? E ver três versículos extremamente interessantes. Tá? É João capítulo 2, né? No verso 23, 24 e 25. Mas nesse vídeo vamos falar do verso 23. Tá? Diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, tá? Durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Tá? Que sinais eram esses? Jesus não operou milagres, Jesus não operou curas nessa primeira festa da Páscoa, nessa primeira visita em Jerusalém com os seus discípulos. Mas está sendo dito aqui que creram nele por causa dos sinais que fazia. Tá? Creram no seu nome. A gente entendeu o que é um pouquinho sobre a Páscoa, né? E a Páscoa tinha o dia da Páscoa, que onde o sumo sacerdote ele sacrificava um cordeiro, né? Para celebrar essa Páscoa. Né? Jesus participou dessa cerimônia no templo, junto com os seus discípulos. Eles eram israelitas, tá? Eles eram judeus. Tá? Participou dessa cerimônia, né? Você pode dizer, meu Deus, eu sacrificar um cordeirinho, né? Era um cordeirinho de cerca de 1 ano, branquinho, sem mancha nenhuma, tá? Sem defeito nenhum. Só assim poderia ser sacrificado. Tá? E depois o sangue desse cordeiro, todo tirado do cordeiro, escorrido do cordeiro em uma bacia. Esse cordeiro depois o sumo sacerdote pegava, né, um molho, né, um molho de isopo, né, e ficava um pau nesse molho de isopo, encharcava no sangue do cordeiro, tá? Na bacia lá, e depois jogava em todo aquele que estava lá no templo. Eles vinham de distâncias extremamente longe, né, para participar dessa cerimônia. E não participavam na cerimônia com uma roupa normal. Eles vinham com uma túnica, né, uma túnica especial, branca, só para ser manchada por esse sangue. Jesus também estava com uma túnica especial, os seus discípulos com uma túnica especial, todo mundo estava com uma túnica especial ali naquele lugar no templo. O sangue era aspergido e aquela roupa era levada para casa e mostrada para os seus familiares que foi aspergido o sangue
do cordeiro deles. Tá? Mas não é sobre isso que eu quero focar. Eu quero focar o seguinte, tá? Jesus, né, estava ganhando a simpatia dos judeus ali, de maneira que ele não gostou, de uma maneira que ele recusou. Como assim? Veja, o centro teológico de Jerusalém, tá, abrigava várias correntes teológicas que disputavam entre si, disputavam a dominância entre si. A dominância representava também dinheiro, representava financeiramente. Havia líderes religiosos dos partidos, dos vários partidos teológicos, como fariseus, saduceus. Nicodemos era fariseu, não esqueçam, né? Saduceus, tinham zelotes, tinham vários tipos de partidos, né, teológicos. E eles disputavam entre si discípulos. Né? Quanto mais discípulos eles tinham, mais recursos financeiros dessas famílias de discípulos vinham para os seus mestres, os seus rabinos. Então, havia outra disputa, que era a liderança que estava no poder, né, não agradava a todo mundo, havia oposição. Então Jesus chega e, já de conhecimento do centro teológico de Jerusalém, que ele era apontado por João Batista como sendo o Messias. João Batista, Israel inteiro considerava como profeta. Então, as suas palavras chegavam sim e reverberavam em toda Jerusalém. E de Jerusalém ganhava o mundo. Tá? Eles viam Jesus como alguém apontado por João Batista, um profeta, sendo o Messias. E agora esse Messias tinha acabado de expulsar os vendilhões do templo. As pessoas queriam puxar, as lideranças queriam puxar, né, Jesus para o lado delas, para fazer oposição à liderança vigente no poder. Jesus conhecia o coração deles, tá, e rejeitou, literalmente rejeitou essa rejeição, essa simpatia por ele. Jesus rejeita isso. Tá? Outra coisa que eles viram em Jesus é o seu nome. Tá? É o seu nome. O nome Jesus, em hebraico Yeshua, tá? Significa literalmente o Senhor salva. Era o nome perfeito para um líder, né? Era um nome perfeito para uma liderança nova surgindo em Jerusalém. E eles decidiram, não, precisamos desse homem, porque esse homem vai ser um líder importante na nossa causa. Vamos derrubar essa liderança no poder e vamos estabelecer a nossa. E isso tudo fervilhava no coração deles. E Jesus conhecia os pensamentos deles e rejeitou essa simpatia pelo que ele estava fazendo. Bom, se você gostou desse vídeo, tá? Deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai levar, anunciar, divulgar isso para mais pessoas. Ou seja, o Evangelho vai estar sendo anunciado para lugares muito distantes por causa do teu like, por causa do teu compartilhamento, tá? Por causa da tua inscrição. Então você também vai estar fazendo a obra missionária. Deus abençoe grandemente e até o próximo encontro em nome do Senhor Jesus.